E hoje nós vamos falar sobre o juízo final. Nós queremos que você, por favor, nos dê uma atenção especial nesse tema, porque esse tema, para mim, tem sido um tema necessário. Veja, é como você fazer um tratamento. Existem tratamentos que são necessários, ou a pessoa faz ou ela morre. Esse tema é necessário para a vida espiritual e para a salvação. Eu chamo a sua atenção para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto é impressionante, porque ele afirma que um dia todos nós vamos estar perante Cristo, perante o tribunal de Cristo, para um acerto de contas, para um juízo, para um julgamento. E o texto diz assim: todos nós. Significa que nenhuma pessoa ficará fora disso, nenhuma alma, nenhum ser humano escapará desse dia. Eu e você estaremos lá. Os pastores, os sacerdotes, os bispos, o Papa, os empresários, os advogados, os médicos, as pessoas que trabalham numa empresa, uma empregada doméstica, ou seja, todo mundo. A Bíblia diz: importa que todos nós, todos, compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, meu amigo, desse dia, ninguém vai escapar. Eu quero que você preste atenção nisso. Você está ouvindo, está prestando atenção? Nisso. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E o texto diz assim: para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em outras palavras, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, todo feito por meio do corpo, será considerado nesse dia. A Bíblia está dizendo que haverá um julgamento, haverá um dia de juízo. E por isso, nós resolvemos tocar nesse assunto mais uma vez, devidamente preparados para receber de Deus a bênção do perdão e da vida eterna. Porque as pessoas hoje, elas vivem como se nada fosse acontecer, não é mesmo? As pessoas hoje estão vivendo como se a vida não tivesse fim, como se tudo fosse uma maravilha. As pessoas não estão preocupadas com isso. É só você observar as noites, para onde as pessoas vão às noites. Observe para onde as pessoas vão nos finais de semana. As pessoas estão preocupadas com outras coisas. Estão preocupadas em frequentar ambientes, curtir a vida, procurar praticar os seus prazeres, desenvolver seus desejos. As pessoas não estão preocupadas com a Bíblia, nem com Deus, nem com elas mesmas, nem com a salvação. Quando você fala em juízo, as pessoas nem sequer sabem o que é isso. Se você pegar um microfone e uma câmera e for aí nas casas de shows e bailes e perguntar assim: olha, o que você sabe sobre o juízo final? As pessoas não sabem. E se você perguntar até em igrejas, você vai ter decepções, porque tem muita gente que frequenta a igreja também e que não sabe disso, não sabe a respeito disso. A Bíblia está dizendo que um dia haverá um julgamento. E a Bíblia trata desse assunto em vários pontos, em vários versículos, em vários livros da Bíblia. Deus trata desse tema. Então esse é um tema que nós precisamos considerar com mais atenção. Veja, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Atos 17, 31. Diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então a Bíblia está dizendo que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo inteiro com justiça, por meio do varão que destinou. Esse varão é Jesus Cristo. Entende? Então, confirma aqui em Atos o que nós lemos lá em Coríntios. Agora, a pergunta que a gente deveria fazer para entender melhor o tema é a seguinte: Deus vai julgar o quê? O que exatamente Deus vai julgar? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente poderia fazer e não fez, ou aquilo que você fez de errado,
ou aquilo que você pensou. Deus julga o quê? As intenções ou o ato praticado? O que é que vai ser considerado no juízo? Bom, para responder essa pergunta, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro muito importante, escrito por Salomão, o sábio Salomão. Então você tem o livro de Salmos, depois você tem Provérbios, e logo na sequência de Provérbios, nós temos o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Veja só o que diz aqui, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Bem, esse texto nos afirma o que é que Deus vai julgar. E a Bíblia fala, Deus vai trazer a juízo todas as obras. Pronto, respondeu a nossa pergunta, não respondeu? Deus vai trazer a juízo, a julgamento, todas as obras. Quando a Bíblia fala todas as obras, significa tudo que a gente fez, ou tudo que a gente faz, desde o nascimento até a morte. Deus vai trazer a juízo todas as obras, é isso que está dizendo. Só que o texto afirma uma outra coisa que realmente mexe mais com a gente. Sabe o que é que o texto afirma? O texto afirma o seguinte, que Deus vai trazer a juízo todas as obras, aí ele põe uma vírgula e diz, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então esse texto diz que Deus vai trazer a juízo aquelas obras que estão escondidas. E eu pergunto a você, quais são as coisas que a gente esconde? Fala para mim. Você esconde as coisas boas ou esconde as coisas más? É claro que a gente, quando esconde alguma coisa, esconde uma coisa negativa, uma coisa ruim, má, um pecado, alguma coisa assim. E diz a Bíblia que Deus vai trazer a juízo todas as obras, inclusive aquelas obras que estão escondidas, aquilo que a pessoa pratica escondido. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem algum pecado escondido? Algum pecado oculto? Você tem feito coisas que foram ocultas aos olhos de todos? Tem alguma coisa que você diz, pastor, eu tenho um pecado oculto, um pecado secreto, que ninguém sabe, só eu sei. Ok, a Bíblia está dizendo que Deus vai trazer a juízo isso daí, isso daí, entendeu? Que está escondido. E existem muitas coisas escondidas. Agora, a pergunta que a gente deveria fazer nesse momento seria, a gente pode esconder alguma coisa de Deus? E a resposta você já sabe, não, não se pode. Mas só que tem uma coisa interessante, na Bíblia a respeito disso, e eu quero mostrar para você. A questão é, Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas. Veja o que diz o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, 9 e 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ouviu isso? A palavra, você ouviu? Diz assim, esconderam-se da presença de Deus o homem e a mulher por entre as árvores do jardim. Você viu que aqui Adão e Eva se esconderam, diz a Bíblia, esconderam-se. E lá em Eclesiastes diz assim, Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Agora o texto continua, no verso 9 fala assim, e chamou o Senhor, estou em Gênesis 3, verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Olha o verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Você viu aqui? Esse é o problema do ser humano. O que aconteceu com Adão e com Eva é o que acontece comigo e com você, é o que acontece com os seres humanos. O texto fala assim, ó, ele respondeu, ouvi tua voz, mas eu estava nu, eu tive medo e me escondi. É isso. E o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, fala o quê? Que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas. Então, normalmente, a gente tenta esconder de Deus e esconder das pessoas alguma coisa ruim, negativa, algum pecado, alguma coisa do gênero. Mas é bom lembrar que não há nada oculto que não seja revelado.
Não há nada escondido que não seja descoberto. Portanto, a gente não pode esconder de Deus ou das pessoas. Você pode até tentar e pode até ter êxito um certo tempo, mas vai chegar um dia que você vai precisar abrir o seu coração e confessar a Deus. Se é um problema que envolve somente você e relacionado a Deus, você resolve com Deus. Mas se é um problema que envolve pessoas, você precisa resolver com Deus e também com as pessoas. E isso tem que ser com oração, com humildade e com sabedoria. A palavra de Deus continua falando desse assunto, de que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas observe um detalhe mais a respeito disso. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jacó. Jacó tinha um irmão gêmeo, que era Esaú, e os dois eram filhos de Isaque, portanto netos de Abraão. Quando os dois nasceram, Jacó e Esaú, os gêmeos nasceram, na hora do parto, o Esaú nasceu primeiro. E o primogênito tinha direito a algumas coisas que o outro não tinha, entendeu? Então, a ideia era a seguinte, o costume era o seguinte, o primogênito recebia uma bênção do pai, antes que o pai morresse, para que ele pudesse continuar as atividades do pai, as tarefas do pai. E ele era abençoado pelo pai e, consequentemente, ele tocava, ele dirigia a família. Nesse caso, Jacó, juntamente com a sua mãe, armaram uma estratégia para que o Jacó recebesse a bênção no lugar do irmão. Então, Jacó mentiu, enganou, foi como um trapaceiro, foi desonesto, e ele tentou roubar a bênção da primogenitura do irmão. E, finalmente, ele se vestiu como se fosse o irmão, ele usou o perfume do irmão, ele botou pelos no corpo, porque Esaú tinha pelos e Jacó não tinha pelos. Ele pegou pelos de animais, colocou no corpo para tentar disfarçar, para tentar dizer que ele era o Esaú, e o Jacó foi lá no pai. O pai estava já velhinho, já não enxergava direito, e o pai, então, quando recebeu o filho, falou assim, quem és tu, meu filho? E o Jacó disse, eu sou Esaú, mentindo, portanto. E o pai falou assim, interessante, a voz é de Jacó, mas você está dizendo que é Esaú? Chega perto para eu poder sentir o seu cheiro. E quando Jacó chegou perto do pai, o pai falou assim, interessante, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Apalpou e disse, o corpo também é de Esaú. O pai ficou confuso, o Isaque, e mesmo assim abençoou. A partir daquele dia, a vida de Jacó não foi uma bênção, porque tudo que ele fez foi desonesto, foi errado. E Jacó passou a conviver agora com aquela culpa, com aquele problema, e ele tentou viver bem, tentou viver feliz, mesmo com todo esse problema. Ou seja, ele tentou esconder o seu pecado, ele tentou viver com aquele pecado oculto, mas Deus não permitiu. Até que um dia, o Jacó precisou voltar e confessar os seus pecados. Ele perambulou, andou pela vida, para cima e para baixo, ele trabalhou, lutou, tentou ser feliz, tentou se realizar, tentou ter paz, mas não conseguiu. Até que finalmente ele decidiu voltar para a casa da sua família, voltar para a terra da sua parentela, e foi justamente nessa volta que o Jacó então teve um encontro com Deus, e aí sim ele abre o coração, ele confessa os seus pecados, ele assume os seus erros, e Deus muda a vida dele, Deus transforma o coração dele, inclusive troca o seu nome de Jacó para Israel, e ele passa a se chamar Israel, que significa aquele que lutou com Deus e venceu, ou seja, a vitória de Deus estava sobre ele. Não é impressionante essa história? É impressionante. Pois é, tudo isso tem a ver com o juízo. Todo pecado oculto, todo pecado escondido deve ser um dia confessado, deve ser um dia apresentado diante de Deus. Porque se há um pecado que não foi confessado, um pecado onde não houve arrependimento, esse pecado poderá impedir a salvação da pessoa. Por isso, esse tema é importante e por isso Eclesiastes diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras